IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita justiça e misericórdia, digna-te abençoar-nos o trabalho de sementeira que ora iniciamos. Em nome de Jesus, teu divino embaixador, nos planos terrenos das formas e do Espírito. Faze que, na nossa casa planetária, todas as famílias, assim como os nossos irmãos que não têm um lar, sejamos todos presididos pelo sentimento de asilo amoroso de reconciliação, fraternidade e paz. Ouvintes, o nosso fraternal abraço, meu abraço e o meu bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. A quem compete o serviço de áudio e sonoplastia deste programa, do qual se desincumbe com dedicação e qualidade. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem. De Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 825, a pergunta: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? A resposta: não, porque todos os homens necessitam uns dos outros, os grandes como os pequenos. Já a sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje a resposta vai para a nossa prezada ouvinte Alzirinha de Tuverava, que ficou sem resposta no programa anterior por motivos técnicos. Ela tinha perguntado: sou fiel ouvinte do Sementeira Cristã e já fui agraciada com suas respostas esclarecedoras. Hoje eu pergunto: os bons e os maus são igualmente destinados ao reino de Deus? A resposta temos que aguardar um pouquinho, virá no final deste programa. Caros ouvintes, lembremos que hoje é Páscoa. Considerada segundo o Novo Testamento, trata-se de grave lance da história da cristandade. É data que lembra a Páscoa de Jesus. Páscoa, que antes denominava as festas que glorificavam a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho, conduzidos por Moisés em fuga do Egito para a terra da libertação. Agora, já sob o cristianismo, a Páscoa torna-se mais transcendente, a falar dos últimos momentos de Jesus e a simbolizar a passagem de plano dimensional. O espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, informa que, reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Mas seu olhar apresentava misterioso fulgor, como se sua alma estivesse mais vibrante. Os companheiros comemoravam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado momento, tendo-se feito longa pausa entre os amigos, o Messias acentuou com firmeza: Amados,
é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humano. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes homens que ambiciosos dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai, para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem perante Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam, ansiosos. O Messias continuou: Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se preocupada. Com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se o grave comprometimento. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas angustiosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas penosas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu, exclamou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus, que não evita semelhante perigo? Jesus, que se mantinha em silêncio ante as primeiras interrogações, olhou em direção ao filho de Cleofas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado tanto nas horas de tranquilidade quanto nas de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Então Jesus pousou em João os olhos serenos e acentuou: Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora eu esclareço em nome de meu Pai. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular: Ouve, João, se os desígnios de Deus são insondáveis, são também invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado,
mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de que cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre os seus ensinos. E quais são os ensinos de Jesus, senão aqueles legados por meio do seu Evangelho, que nos fala da maneira como nos devemos conduzir na senda da evolução moral. Na condição de mestre, nos ensina e os apóstolos da luz cristã, perante os homens, os reiteram incansavelmente, como fará agora o espírito de Joana de Ângeles, que através de obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, conclama-nos a compreender os ensinamentos de Jesus. Reitera o que já vem nos ensinando a doutrina espírita desde a sua base nos luminares espirituais reveladores e na igualmente luzidia codificação de Allan Kardec. O tema central de hoje cede lugar para o nosso momento musical para reflexão. De Febic, arranjo de Henrique Simonetti, Orquestra RGE, regência de Simonetti, poema.
livro Diretrizes para o Êxito, como dissemos, que é da autoria de Joana de Ângeles, é transbordante de sublimados preceitos e, como sempre, é de se esperar quando se trata de ensinamentos vindos da veneranda instrutora espiritual. Vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para o que a autora espiritual considera em simples apresentação daquela obra. Diz ela: em face dos muitos conflitos que tomam conta da criatura humana, que parece divorciada dos princípios ético-morais e das propostas libertadoras da ignorância, faz-se necessário esclarecimento quanto ao cumprimento da finalidade da reencarnação. Confundindo gozo com felicidade, numa alucinada correria para o excesso de toda a ordem, incluindo o exagero das paixões com as quais se entorpeceu, o homem sucumbe ao peso das aflições com que se sobrecarrega, anestesiando a consciência para não pensar e anulando o sentimento na vã esperança de passar incólume diante do sofrimento. O desconcertante culto ao corpo e ao endeusamento pessoal tem arrastado multidões inexperientes aos transtornos psicológicos de natureza grave, bem como enfermidades perversas resultantes do mau uso dos órgãos do corpo. Infecções cruentas alastram-se ameaçadoras e processos degenerativos aumentam vertiginosamente como resultado da insânia comportamental a que se entrega a expressiva parte da comunidade terrestre. Hoje, mais do que ontem, os seres humanos apresentam-se desnorteados, consumidos pela volúpia do prazer, que para ser conseguido exige tributos muito altos, como a conquista de recursos amoedados, mediante quaisquer expedientes, o absurdo exibicionismo do ego, a disputa desenfreada pelo topo da evidência, onde permanecem por pouco tempo em violência, drogadição e sexo desvairado. Seria de supor-se que após Jesus, os rumos a serem seguidos fossem outros, caracterizados por condutas mais dignas, propiciadoras da paz. Infelizmente, porém, a sua mensagem, rica de beleza e amor, foi desconsiderada e adaptada aos interesses, à arbitrariedade das religiões dominadoras, esquecendo-se da verdadeira preocupação do Cristo, o ser humano. O resultado é lamentável. Vive-se hoje, como consequência, o cristianismo sem a presença do Cristo. Prevalece um cristianismo elaborado segundo os interesses dos homens ambiciosos, que simplesmente preferem ignorar a exortação de Jesus do amai-vos uns aos outros. Existe nas fileiras da fé religiosa a indiferença pelos que sofrem, os denominados excluídos, os desfavorecidos de recursos financeiros, de beleza física, de posição social. Como consequência, há uma incontrolada sede de amor, gerando seres atormentados e solitários que descambam nos abismos da solidão e da loucura. Igualmente, a fome de alimentos ceifa dezenas de milhões de pessoas esquecidas cada ano, não se contabilizando aquelas que sobrevivem, mas que, por desnutrição e carência orgânica, tornaram-se espectros vivos, sem ideal e sem esperança. O mundo religioso, de quase todas as denominações, acompanha a sucessão dos trágicos acontecimentos, ignorando o lado da prevenção e da assistência da forma como necessária. Cada grupo parece cada vez mais interessado na preservação do seu status, do seu crescimento, da aquisição de poder e de grandeza terrena. Certamente que existem exceções enobrecedoras, não, porém, suficientes para reverter o doloroso quadro. Fala-se mais do que se age, aconselha-se com expressões formosas,
Sem o alicerce da prática das lições apresentadas, discute-se com ardor, mas atua-se com indiferença e até com rancor. Mas eis o outro lado. Os espíritos procedentes da grande luz, no entanto, estão vigilantes e cuidam de manter a sementeira da esperança, do amor, da compaixão, do perdão e da caridade na terra desolada. Na educação, renovam-se periodicamente no mundo os métodos pedagógicos em razão da conquista do conhecimento nas suas diferentes áreas. Valiosa contribuição da psicologia infantil abriu espaços para mais profundo e claro entendimento em torno das possibilidades de aprendizagem, ensejando melhoria na educação. Mas que se apliquem de imediato as novas técnicas que se baseiam em experiências de grandes nomes da psicologia, da pedagogia, para que se tornem mais rápidos e eficientes os resultados que todos almejam. Em técnica estruturada no autoconhecimento do aprendiz e nas lições que se lhe fazem ministradas, foram propostos programas em formas de pilares a sustentar todas as áreas abrangidas pelos processos de ensino. Em uma análise cuidadosa, descobre-se que são valores encontrados na pedagogia de Jesus, porquanto todos aqueles que buscam iluminar-se pelas luzes do Evangelho bem o sabem, que a preocupação constante do Divino Mestre era a da autoiluminação daqueles que o buscavam. A humanidade vivencia nos tempos presentes a transição por que passa o planeta no rumo da sua realização como mundo de regeneração, conforme nos anunciam os luminares espirituais. Se Jesus nos advertira quando disse que os justos herdarão a terra, é agora que devemos nos preocupar com a forma de nos conduzir, para que tenhamos a felicidade de continuar no ambiente que deixará de ser de provas e expiações, ostentando como tal a condição de hospital, de oficina de concertos e, sobretudo, de escola de alunos em atraso. Espíritos iluminados de elevada categoria, originários de planetas muito superiores à Terra probatória e expiatória, já estão chegando para ombrear a tarefa de instruir-nos, caridosamente, no sentido evangélico e depurador. É a apregoada transição, que já se encontra em curso, a exigir-nos transformação para melhor. Porquanto aqueles que não atenderem ao chamado do Evangelho hão de ser atraídos para mundos inferiores, portanto, compatíveis com o padrão vibratório que preferem ostentar. Jesus nos assegurou que seu jugo é leve, advertindo-nos que nos será bastante a conduta própria de homem de bem, para que nos harmonizemos com os desígnios das leis divinas. A sua mensagem era incessante e fundamentada no conhecimento que liberta e conduz, retirando o ser da ignorância e descortinando-lhe os horizontes infinitos do progresso espiritual que lhe está destinado. Jamais atendeu a quem quer que fosse que lhe não oferecesse a diretriz para o conhecimento de si mesmo, para que depois pudesse entender o seu próximo, passando a amar a Deus. Por outro lado, nunca tomou o fardo das aflições dos outros, ensinando cada qual a carregar a sua cruz, conforme ele o faria mais tarde até colocá-la no Gólgota. Apontava diretrizes e induzia a criatura a segui-las, fazendo a sua parte, porquanto cada qual é responsável por tudo aquilo que se lhe torna necessário. Estimulando o progresso, dignificou o trabalho, informando que o Pai até hoje trabalha e que ele mesmo também estava trabalhando. Os seus relacionamentos eram sempre edificantes, nos quais o bem mantinha predominância, impossibilitando a distensão dos prejuízos da maledicência, do ódio, dos rancores, dos ciúmes,
das disputas insensatas. Jesus, ele próprio, e através do seu evangelho de luz, pretendeu ensinar-nos que a convivência é aprendida mediante o resultado do exercício da tolerância, que leva à fraternidade, ao auxílio recíproco e dignificador da espécie humana. Jamais abriu espaço para a ociosidade, sugerindo que o reino dos céus fosse conquistado a esforço, iniciando-se cada um o seu trabalho na busca interna, superando os impedimentos apresentados pelas paixões desmoralizadoras. Nunca deixou de valorizar a realidade espiritual de si mesmo, induzindo seus discípulos e todos os aprendizes a descobrirem a realidade de que eram construídos. Afirmou taxativo: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho da verdade e da vida. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Vós sois o sal da terra. Incessantemente convidava os seus ouvintes ao autoconhecimento, para que se tornassem cartas vivas do Evangelho. As multidões ávidas de amor, de paz, de pão, de saúde, sempre buscavam o Mestre Jesus na expectativa de terem resolvidas as suas aflições. No tumulto ao qual se entregavam, as aspirações imediatas eram necessidades consideradas básicas, porque referentes aos problemas que as afligiam naquele momento. Portador de incomum sabedoria, Jesus entendia que não se pode falar de paz a pessoas atormentadas pelo estômago vazio de pão, nem discorrer sobre felicidade enquanto elas se contorciam de dores rudes. Desse modo, sempre atendia à solicitação mais inquietadora, abrindo espaço emocional para ampliar a consciência e ensejar a realização do bem-estar. Socorria o povo e o elucidava quanto ao impositivo de mudança de comportamento para melhor, de forma que depois não acontecesse nada mais grave. Essa recomendação, que sempre coroava os atos de recuperação da saúde e do refazimento moral que tomam conta das paisagens humanas, objetivava demonstrar que os sofrimentos são resultados da ignorância das leis divinas, da sua má interpretação ou da sua aplicação indevida e perversa, portanto, do uso prejudicial que delas é feito pela humanidade. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br.
Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Segundo Jesus, a única maneira, portanto, de recuperar-se o faltoso é por meio do refazimento da experiência, da retificação dos erros e da saudável conduta mental e moral que se permita. Porque assim entendia Jesus, o pedagogo por excelência, não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, mas, sobretudo, demonstrando que ele mesmo o fazia. Vivenciou tudo quanto ensinou, comportando-se como modelo imprescindível à lição ministrada. Jamais desmentiu pelos atos o que lecionou por palavras. O seu ministério era o do exemplo, da ternura, do amor e da compaixão. Comovendo-se com as criancinhas que o buscavam, usou de severidade com os fariseus, os doutores e os legisladores, sem, no entanto, os ferir ou malsinar. Era necessário usar de energia a fim de que eles se libertassem da hipocrisia que se lhes tornara habitual e se convencessem ser ele o Messias esperado, embora não aceito. O ser humano está destinado às estrelas. Apesar de ainda fazer-se ao solo do planeta em que se encontra evoluindo, mergulhado mais em sombras do que banhando-se na pureza da luz da sabedoria. Contempla os horizontes fulgentes, fascina-se e não tem coragem de romper os impedimentos que o detêm na retaguarda dos entardeceres melancólicos. Ouve e lê os ensinamentos de Jesus, no entanto. Aferra-se ao imediatismo da organização material, optando pela ilusão da carne, sem a coragem para apressar o desvencilhamento dos seus elos, conquanto sejam redentores. Lentamente, porém, a pedagogia da vida e dos objetivos existenciais o auxilia a descobrir a felicidade, que não comporta as sensações angustiantes do primarismo. É preciso que nos sensibilizemos e, tomando Jesus como sábio mestre, como ele espera que sejamos, resolvamo-nos por segui-lo. E tomando da charrua, e não mais olhando para trás, já que o campo íntimo a depurar é muito grande e a sementeira faz-se desafiadora, apliquemo-nos como bons alunos, no rumo do legítimo apostolado, a empenharmos corpos e almas na luz da verdade. Conforme prometeu, Jesus enviou posteriormente os seus mensageiros, a fim de que despertem as consciências e repitam suas lições. Toda aprendizagem exige muita disposição, exercício e repetência, de forma que ela se fixe por definitivo nos painéis da memória e nos sentimentos, traduzindo-se em conduta reta. Como se vê nos dias atuais, considerando as pessoas humanas, há muitas delas imensamente generosas, que são tocadas de compaixão ante as necessidades do seu próximo e distendem-lhe as mãos amigas de socorro e de amizade. Repartem o pão, mesmo quando escasso. Distribuem calor fraterno aos enregelados no abandono. Brindam palavras gentis aos esfaimados de orientação. Corteses e joviais, possuem verdadeiras fortunas de generosidade,
desempenhando o seu papel de cidadania em alto clima de solidariedade. Enquanto se concentram em posição de relevo, não se ensoberbecem e procuram auxiliar todos aqueles que lhes buscam apoio e necessitam do crescimento espiritual. Esses homens e mulheres bem intencionados contribuem em favor da sociedade que dignificam, mediante os bons exemplos de honradez, fomentando o progresso do grupo em que se encontram, com os olhos postos no futuro da humanidade. Não importa se abraçam ou não qualquer religião. Agem espontaneamente, em decorrência dos sentimentos bons que lhes exornam o caráter. Modelos sociais que se fizeram conseguem movimentar-se em círculos de amizades prósperas, homenageados e em destaque, onde se apresentam. Tornam-se estímulos para outros que ainda não conseguiram superar as barreiras do egoísmo, nem os estigmas da indiferença ante a dor que ceifa esperanças à sua volta. Representam biótipos que um dia se multiplicarão na Terra, tornando-se comuns, enquanto hoje rareiam. Descobriram a arte de servir, por meio da qual avançam sem temor no rumo da própria felicidade. Aprendendo a abrir o coração, ampliam os gestos de amor, mediante as mãos solidárias ao sofrimento das demais criaturas. Não cobram recompensa pelo que fazem, não exigem retribuição afetiva. O que praticam, realizam-no, porque lhes faz bem à nobreza dos seus sentimentos. Estes são os homens de bem. Portanto, toma Jesus como teu modelo. Sê benevolente usando de indulgência e perdoando com total fraternidade até o momento em que consigas esquecer todo e qualquer mal para pensar somente no bem libertador. Homem de bem. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. São notas, convites, campanhas, sempre atendendo a pedido das instituições espíritas nos seus esforços de manter suas atividades assistenciais e doutrinárias. Entidades não espíritas também podem valer-se deste espaço para divulgar notas de interesse de suas atividades assistenciais, desde que se pautem exclusivamente no Evangelho de Jesus. O Centro Espírita Dona Nina dá início, neste ano de 2016, à evangelização infantil. Todos os domingos, das 19 às 20 horas, para crianças de 3 aos 10 anos de idade. Ao final da evangelização, elas receberão passes. Evangelize suas crianças. Aproveite também para encaminhar seus filhos à pré-mocidade, desde que eles tenham de 11 a 14 anos. O Centro Espírita Dona Nina oferece essa facilidade também aos domingos, das 19 às 20 horas. Há também passes ao final. Endereço do Centro Espírita Dona Nina, Rua de Euclides Barbosa Leme 411, Vila Santa Helena. 20ª Semana Espírita Dona Nina. Expositores como Dr. Pedro Diani, Felipe Salomão, Marlene Essado, Adolfo de Mendonça Júnior, Paulo Hernandes e Mário Martinez estarão iluminando as noites de cultura doutrinária da 20ª Semana Espírita Dona Nina, de 10 a 15 de abril próximo, sempre às 20 horas. Repetindo, Centro Espírita Dona Nina, Rua de Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. O Movimento Espírita de Franca já se prepara para a 66ª Semana do Livro Espírita de Franca, que começará no dia 16 de abril próximo. Estendendo-se até o dia 24 do mês, nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariote, e contará com oradores de Franca e de várias localidades do Brasil. Teremos oradores como
Roosevelt Andolfato Tiago, Sidney Francisco Fernandes, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, Dr. Júlio Fornazari, Dr. Américo Luiz Sucena, Dr. Rodolfo Moraes Silva, Dr. Donizete Pinheiro da Silveira, Dr. Ricardo Di Bernardi, doutora Giovana Rosa. O público contará também com oferta de livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. Oportunamente divulgaremos o programa completo da 66ª Semana do Livro Espírita de Franca. A nossa confreira Jandira Barbosa, Janda, lá da Janda Floricultura, pede que divulguemos que o Centro Espírita Lar de Ismália também terá sua Semana Cultural Doutrinária. Será a 20ª Semana Espírita Lar de Ismália. Também com oradores levando luz às consciências de amanhã até o dia 2 de abril. Amanhã teremos Ivo e Diano de Oliveira com o tema O Verdadeiro Espírita. Com a presença musical de Maciel de Andrade ao violão. Nos dias subsequentes teremos expositores como Moacir Raimundini Filho, Cassiano Pimentel, Joel Barbosa Oliveira, Antônio Aurélio Betarello e Josiane Barbosa Oliveira, com as presenças musicais de excelentes artistas da boa música. Informamos que o Grupo Espírita Luz e Amor deu início ao COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, em fevereiro último. As atividades do grupo dá-se nas terças-feiras às 20 horas. Ligue 16 99989-2439 e obtenha mais informações. COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira convida a todos os interessados a participarem deste estudo na sede daquela entidade. O início dar-se-á no dia 29 de abril próximo, às 19h30. Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira é na rua Padre Conrado 1160, na Vila Nova, em Franca. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem transmitida pelo espírito de Ana Maria, que, pertencente à conhecida família francana Martiniano, dirige-se ao seu esposo, Antônio Galvão, expondo suas experiências na dimensão em que passou a experienciar e aproveita para exercer estímulo ao esposo no sentido de continuar sua tarefa no bem. Sua mensagem, publicada em livro, foi Psicografia de Chico Xavier. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu amado Galvão, a morte jamais poderia destruir um amor que se prolongou na terra por mais de 3 décadas. O afeto prolongado, cimentado na ternura e na fidelidade, prossegue inalterado, qual se nos estivéssemos a reencontrar neste momento. Caminhantes de inúmeras jornadas, reencetamos a marcha na última etapa, com os objetivos elevados da edificação de um mundo novo. Recordo-me dos nossos sonhos e aspirações, ricos de entusiasmo e fé. O nosso tem sido um amor especial, que Deus abençoou com filhos e netos, verdadeiras joias do escrínio nos nossos corações. A enfermidade sorrateira e cruel, no entanto, instalando-se no meu organismo, até então saudável, não conseguiu a sua meta: interromper a nossa imorredora vinculação amorosa. Tudo parecia bem quando os primeiros sintomas começaram a afligir-me,
em junho e julho do ano passado, como se fossem problemas de coluna. Em agosto, como você recorda, após os exames cuidadosos em São Paulo, veio o diagnóstico assustador e fatal: hepatoma com metástase pulmonar. Ficamos estarrecidos. E você pensou em levar-me aos Estados Unidos para que recursos mais sofisticados detivessem o insidioso mal. Relutei, apoiada na fé robusta, e consegui enfrentar o depauperamento orgânico até a inesquecível quarta-feira, dia 13 de novembro, quando o ciclo carnal se encerrou. As dores aguardadas não me acometeram, como receavam os médicos. Sucede que o amor de Deus poupou-nos as aflições mais angustiantes. Você foi o esposo extraordinário que abandonou tudo a fim de auxiliar-me com a sua presença e carinho, enriquecendo-me as horas tristes com esperança, conforto e paz. Deixei nossa Franca e o carinho dos familiares, da mãezinha Beijinha e do papai Emílio, para partir desta grande cidade na direção da pátria. Agora são novos planos e diversas atividades a que me dedico com ardor que você conhece. A morte é vida em abundância. Preparo-me para continuar digna de você e dos amados familiares. Fui recebida por carinhosas benfeitoras espirituais e tratada, recuperando-me totalmente e mantendo os deveres da visita constante ao lar. Agradeço o socorro oportuno que você vem dispensando ao lar espírita do menor em Franca, ajudando o trabalho da querida Fátima e dos corações afeiçoados ao bem. Deus o ampare sempre. Novos planos me dominam as paisagens mentais e contemplo o amanhã com coragem e amor. Volveremos a reencetar o matrimônio quando você terminar a sua tarefa, que há de ser longa, formosa e produtiva. Não desfaleça, permanecendo animado e dando prosseguimento aos seus deveres. Não me esqueço dos nossos amados Elaine, a filha exemplar, e do Miguel, o genro afetuoso, de Júnior e da Cláudia, do Fabiano e da Renata, dos netinhos, que são sublimes retalhos do coração. Aqui, de alma ditosa, embora saudades, desejo beijar as mãos e as cabeças dos meus pais, dos meus sogros, Genésio e Alzira, envolvendo os amigos em ternura, em gratidão, incluindo a nossa Valquíria, beijando o esposo amado e aos nossos, com o carinho de sempre, a esposa imortal e sempre afetuosa, Ana Maria. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos. Segundo a codificação de Allan Kardec, é que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc. E a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN. Ou, se preferir, recebê-los no endereço que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca.
Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail para o idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. A seguir, ouvintes, Sementeira apresenta pergunta e resposta. Hoje, a nossa prezada ouvinte Alzirinha de Ituverava, que ficou sem sua resposta no programa anterior por motivos técnicos. Ela tinha perguntado: sou fiel ouvinte do Sementeira Cristã e já fui agraciada com suas respostas esclarecedoras. Hoje eu pergunto: os bons e os maus espíritos são igualmente destinados ao reino de Deus? Vamos saber isso agora, minha cara Alzirinha, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro João Vaz. Deus, sendo Pai amoroso, justo e bom, dá a todas as suas criaturas iguais condições. Quando nós alcançamos a faculdade da razão, de termos consciência de tudo e de nós mesmos, passamos a contar com mais um dom divino. É o dom do livre-arbítrio. É a liberdade de podermos fazer o que bem queremos, e é tão bom possuirmos essa liberdade de agir, que se Deus perguntasse se nós queríamos andar numa linha reta, sem o risco de pecar, todos responderíamos que não. Queremos ter liberdade. Por outro lado, e disso todos sabemos, cada um de nós é responsável por cada ato que pratica. E sabemos também que existe a lei de causa e efeito, ou ação e reação, isto é, se nossa ação for boa, terá uma reação boa. É aquela história de quem planta o bem, colhe o bem. Mas isso vale para todos? Sim, vale para todos, sem exceção. Porque, ao contrário do que acontece com a lei dos homens, perante a lei de Deus somos todos justamente iguais. E essa lei de que falamos, por ser divina, se centra no amor. E tudo que ela determina ou designa tem como escopo supremo a perfeição. É como ser bom ou ser mau é uma questão de escolha, e praticar a maldade só pode ser coisa de espírito inferior, mas ele também está submetido aos desígnios da lei do progresso, do aperfeiçoamento. Se consultarmos a questão 116 de O Livro dos Espíritos, veremos que todos se tornarão perfeitos e que Deus, sendo misericordioso e justo, não pode banir eternamente os seus filhos. Já a questão 125 nos dá conta de que os espíritos que seguiram o caminho do mal alcançarão o mesmo grau de perfeição que os outros. É que todos os maus se tornarão bons. Lembramos que quando a boa qualidade moral se apossa de alguém, as antigas más qualidades dessa pessoa desaparecem para sempre. Todos nós, porém,
nos primeiros tempos, que foram os tempos de experiência animal, ou quando ainda permanecemos próximos da animalidade, somos, de certa forma, propensos ao mal. A nossa sorte é que, sendo o nosso Pai Celestial justo e bom, nos dá condições para o aperfeiçoamento e, uma vez depurados e perfeitos, os nossos méritos serão iguais perante o Criador. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Rua Major Claudiano 2185, CEP 14.400.690, Centro, Franca. Ou ligue, DDD 16 3721-8282, ou ainda passe e-mail, idefran@idefran.com.br. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Com essa advertência do espírito Abel Gomes, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã, também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri Carvalho e João Vaz. Serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Zessado. Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.